gente está falando sobre o impeachment do presidente Donald Trump. Você sabe que ontem foram apresentados os gerentes, né? Que na realidade vão cuidar justamente da situação vão funcionar como advogados de acusação, né? No julgamento que vai acontecer a partir da semana que vem, e você vai ter a cobertura completa aqui com a gente. E hoje houve a apresentação, e você vai ver as primeiras imagens aí, dos artigos lá na Câmara. Aí você vê a chegada justamente dos gerentes, né? E eles são... Tem todo um mise-en-scène, né? Tem toda uma cerimônia. E aí vou falar para você. Tem todo um mise-en-scène, uma cerimônia e tal, não sei o quê. Eles vão lá. O Adam Schiff, que seria o cabeça da história, é que vai fazer a leitura dos artigos. Ele faz a leitura exatamente do documento que foi assinado ontem pela Nancy Pelosi, que ela assinou para poder ser mandado para o Senado, que era o que estavam reclamando, né? Aí ainda, quem está presidindo não é o chefe de justiça, né? Olha lá. Articles of impeachment against Donald John Trump, President of the United States. E ali ele fala que os senadores têm que ficar em silêncio e que podem ser presos se manifestarem durante a leitura dos artigos do impeachment, né? E aí o Adam Schiff lê os dois artigos, né? E ele fala que são os dois artigos contra, ele fez a leitura, né? E aí eles perguntam se tem alguma objeção, né? Ninguém tem objeção alguma, e aí o Mitch McConnell vai receber e aceitar esses artigos para poder dar início ao processo que seria o julgamento. Eles entram calados, entram mudos e saem calados. Só o Adam Schiff, que o Trump chama ele, né? O Schiff, só que fez, o Adam Schiff que fez a leitura desses artigos. Né? Aí eu vou falar para você mais uma coisa. Além disso que aconteceu ao meio-dia de hoje, logo depois aconteceu o juramento. E essa parte, gente, é muito importante você prestar atenção e você entender o seguinte. O juramento é feito porque os senadores se transformam em jurados nesse caso. E os senadores, eles têm que se manter como os jurados de um tribunal, calados. Eles estão ali apenas para ouvir. E é nesse caso a discussão grande, se tem que ter testemunha, se tem que ter apresentação de provas, se vão incluir novas provas, se não vão chamar as testemunhas, tudo isso deve ser discutido no sábado sobre como vai funcionar. Segundo o Mitch McConnell, ele quer manter as regras do último impeachment de 1998, que foi, no caso, o presidente Bill Clinton, que ele foi impeachmentado na Câmara, né, e foi exonerado no Senado. E aí agora você vai ver justamente esse momento, porque daí quem preside a história toda não é nenhum senador, é o chefe de justiça dos Estados Unidos, que seria a terceira pessoa na escala a assumir a presidência dos Estados Unidos, no caso do presidente e do vice, deles estarem impossibilitados. Coloca no ar para mim, vamos lá, você vai acompanhar comigo aí. Ele é escoltado por 2 senadores democratas e 2 senadores republicanos, né? E ele vai ser levado até, né, o alto posto onde fica o presidente, né, do Senado. Você vai acompanhando comigo aí as imagens do Senado dos Estados Unidos. E aí vai acontecer o juramento. Ele vai dizer primeiro que ele está pronto para fazer esse juramento, né? Vamos lá. Eu atendo esse chamado de acordo com o que vocês me pediram e eu já estou pronto para fazer o juramento. Aí ele pede para erguer botar a mão esquerda na Bíblia e erguer a direita. Do you solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Donald John Trump, President of the United States, now pending, you will do impartial justice according to the Constitution and the laws, so help you God? I do. Você viu? Ele deu uma sussurrada ali, depois que ele pediu para ele jurar, se você solenemente jura que vai atender às regras do impeachment de acordo com a Constituição, do presidente Donald John Trump, pendente, a cadeira dele de presidente agora está pendente, porque ele está em julgamento, né? E aí ele diz que sim, que ele jura, né? E agora ele pede para que todos os senadores fiquem de pé. Vocês solenemente juram
Donald John Trump, President of the United States, now pending. You will do impartial justice according to the Constitution and laws. E que vocês vão fazer, essa é a parte mais importante, que vocês vão fazer essa justiça de forma imparcial quanto ao julgamento do impeachment do presidente Donald J. Trump, agora pendente, né? Todo mundo jura, e daí o que acontece? Vão chamando de 3 em 3, né? Essa é uma das republicanas, senadoras republicanas, que possivelmente vai acabar votando pela... A gente não sabe, existe essa possibilidade, porque ela já se posicionou dizendo que é terrível o que ela já viu a respeito disso, né? E todos os senadores vão assinando um termo, jurando que eles vão fazer tudo isso com imparcialidade. Vamos ver o que vai acontecer, depende, né? Depende mesmo. Eles vão chamando os grupos, porque são 100 senadores que assinaram esse ato, né? Aí ele falou, agora essa sessão está suspensa até o dia 21 de janeiro, né? Quando vai acontecer e vai começar o julgamento propriamente dito. Existem outras atividades nessa situação, que vai ser inclusive a votação agora desse tratado dos Estados Unidos, Canadá e México, que deve acontecer nesse meio tempo, já uma situação de vitória tanto para os republicanos quanto para os democratas, né, e para o próprio presidente Donald Trump, né? Só que isso deve acontecer na segunda-feira. Na terça-feira começa o julgamento do impeachment do presidente Donald Trump. Você vai acompanhar aqui, a gente vai ter flashes durante a programação, a gente vai trazer para você a cobertura completa no SBR News e você vai estar com a gente aqui acompanhando passo a passo